a gente dizer que é uma alegria muito grande a gente estar de volta aqui à casa, né? Agradecemos a direção da casa, todos aqueles que nos dão a oportunidade de estarmos aqui para conversarmos um pouquinho sobre doutrina espírita, né? Porque a gente sempre diz, nas casas que a gente vai, que quando nós somos convidados, quando a casa nos empresta, nos oferece a tribuna para falarmos alguma coisa, sempre nós somos os primeiros a sermos beneficiados com esse convite. Por quê? Porque a gente começa a preparar o material e as primeiras reflexões são sempre nossas. E depois a gente traz essas reflexões para partilhar com as pessoas que se encontram, encarnados e desencarnados. Então nós, de coração, realmente agradecemos a oportunidade que a casa nos dá para estarmos aqui e conversarmos um pouquinho, tá? E uma outra coisa que a gente gostaria que vocês recebessem um abraço lá da casa que a gente participa, que é o Grupo Espírita Principiante de Boa Vontade, em Ricardo Albuquerque, no Rio de Janeiro. Um abraço também lá da Ação Cristã Vicente Moretti. E também, por que não dizer, da Rádio Rio de Janeiro, que são os locais que a gente tem oportunidade de trabalhar, né? Que vocês sintam-se abraçados por essas instituições, pelos seus guias, pelos seus mentores, juntamente com os trabalhadores espirituais dessa casa. Bom, eu não sei se é melhor apagar essa luz aqui. Será que fica melhor? Você não pode dormir, senão elas não me chamam mais, hein? Tem que ficar acordado. Melhorou assim? Tá melhor? Tá? Bom. Como a Selma falou, eu até me desculpei com ela, porque normalmente a gente entrega o tema um pouquinho antes, e a casa que trabalha com tema livre, a gente sempre prepara um material, ou de um tema, um título do Livro dos Espíritos, ou um título do Evangelho, que normalmente são as obras que são trabalhadas nas casas espíritas, né? Mas dessa vez, sabe-se lá Deus por quê, né? A gente sabe que nada acontece por acaso, mas o tema que nós trouxemos esse tema do amarelo ao azul, é uma referência ao Setembro Amarelo, né? Nós estamos no Outubro Rosa e mês que vem vamos iniciar o Novembro Azul. Então, do amarelo ao azul, cuidar do corpo e do espírito, que é um tema que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, item 11, todo o ano, né? Ou seja, nós vamos conversar um pouquinho sobre as 3 épocas de setembro, outubro e novembro, as campanhas que são realizadas nesse período. Vamos procurar entender que é uma campanha que deve se estender pelo ano todo, e vamos fazer algumas abordagens, né, sobre as nossas necessidades de saúde, de cuidar da saúde do corpo físico e cuidar também da saúde do espírito, tá? Então, por isso que nós trouxemos esse tema, né? Esses temas, essas campanhas que nós estamos envolvidos, tanto o Setembro Amarelo, o Outubro Rosa e o Novembro Azul, ele tem uma data, né? É o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, que foi o tema do mês passado, né? Valorização da vida, e Dia Mundial de Prevenção do Suicídio comemora-se esse dia no dia 10 de setembro, né? Esse mês nós temos o dia 19 de outubro, que é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Mama. E no mês que vem, nós vamos ter no dia 17 de novembro também um mês voltado para a luta do câncer, né, o câncer de próstata, o câncer masculino, né? E são datas, a gente fala isso por quê? Porque normalmente quando a gente estipula uma data para fazer uma campanha ou para nós nos recordarmos de alguma necessidade, fica mais fácil, né? Às vezes a gente esquece a data do aniversário da esposa, essas coisas, às vezes dá alguns probleminha, mas normalmente data a gente não esquece, né? O homem esquece de data mais, mas a mulher normalmente ela lembra, né? Então, quando você estipula uma data, é importante. Por que nós estamos falando isso? Porque nós vamos trabalhar exatamente esses 3 temas, do amarelo ao azul, fazendo essa referência das 2 prevenções
de câncer, mama e próstata, e a prevenção de valorização da vida, prevenção contra o suicídio. Mas há outras datas, por exemplo, não sei se vocês sabem, o dezembro é dezembro vermelho. Alguém sabe por quê? Não, o dezembro vermelho é o mês de prevenção contra a transmissão do HIV, transmissão da AIDS. Né? Então são datas importantes e cada um de nós, na verdade, a gente se identifica com uma necessidade de um período desse e a partir de então a gente começa, nesse momento, a valorizar aquilo ali. Né? A gente costuma dizer assim, nós estamos falando então do câncer de mama, a prevenção do câncer de mama, a prevenção do câncer de próstata, mas no entanto, eu não sei se você tem ciência, mas o câncer de maior incidência é o câncer de pele, né? Então assim, mas e a data do câncer de pele? Então que a gente estipule assim, tipo, nós vamos ver alguns sintomas, mas antes dos sintomas, eu vou estipular para no mês que eu faço aniversário, eu procurar um dermatologista e fazer uma verificação. Pedir nesse mês que eu fizer aniversário, pedir para as pessoas, olha minhas costas aí, ver se tem alguma coisa que possa apresentar câncer de pele, e aí a gente vai fazendo a nossa parte e a nossa obrigação nessa prevenção, né? Nós vamos ver mais à frente exatamente a importância de nós cuidarmos do nosso corpo. Mas, então aí está, né? Nós vamos, o tema de novo, do amarelo ao azul, cuidar do corpo e do espírito todo o ano. Alguém sabe que plantinha é essa aqui? O pessoal que veio comigo na barca não vale falar, tá? Que eu estava com o laptop, não vale. Alguém conhece essa plantinha? Não? Isso é o gengibre azul, tá? É o gengibre azul. Essa plantinha, ela é uma das, para efeito de medicina, é uma das mais populares e mais antigas no mundo, tá? Principalmente utilizada no Japão, na China, naquela região dali. Ela serve para dor de cabeça, rinite, disfunção erétil, cólica menstruais, combate à obesidade, melhora a corrente sanguínea, ela tem uma série de propriedades, tá? Mas não é por isso que a gente trouxe essa plantinha aqui, porque ela tem uma outra característica. Então essa é o gengibre azul, tá? Mas a florzinha é essa aqui, tá vendo? Ó? Ela tem uma outra característica, ela floresce quase o ano todo, tá? Praticamente o ano todo. Então ela é uma das poucas flores, né, que ela floresce praticamente o ano todinho, tá? E como nós vamos falar das prevenções e vamos valorizar a importância de que essa campanha não se circunscreva a esses meses que nós estamos falando, nós vamos falar para que ela se postergue pelo ano todo, nós vamos usar toda vez que aparecer esse símbolozinho aqui, nós vamos lembrar que é o gengibre azul e que nós estamos nos referindo, fazendo uma alusão à importância de que é o ano todo. Então apareceu aquele gengibrezinho pequenininho ali em cima, é porque é o ano todo, tá? Ok. Vamos falar dos instintos? Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 702, ele pergunta aos espíritos se é lei da natureza um instinto de conservação. Se isso é uma lei, né? E os espíritos respondem a Kardec: sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros, né? Todos os seres vivos possuem esse instinto de sobrevivência, né? Esse instinto de conservação. Se nós pegarmos isso, todos os seres vivos, né? Desde o vegetal, o animal, e se nós pegarmos uma latinha, vamos colocar 3 sementes nessa latinha, vamos fazer 3 furos, né? Na direita, na esquerda. Numa lata a gente faz um furo na esquerda, ou na segunda lata fazemos um furo em cima e outro um furo na direita. E colocarmos uma semente em cada lado, vocês vão ver que independentemente do lado que esteja,
a plantinha ela vai procurar a luz, ela vai sair por aquele buraquinho da lata e vai aparecer. Se você pegar, por exemplo, o pessoal que tem o hábito, por exemplo, de fazer, de abrir clareiras, por exemplo, na Amazônia, né, normalmente se abre clareira na proximidade de um rio e pelo lado alto do rio. Sempre é isso, por várias razões que não vem aqui o caso. E há uma técnica de você escolher qual é a vegetação que você vai derrubar para poder abrir aquela clareira para operar um helicóptero, enfim, fazer uma operação qualquer. Por quê? Porque as raízes daquelas árvores, elas ficam todas elas voltadas em direção ao rio, na busca de água, né? É uma coisa muito interessante isso, né? Isso é instinto de sobrevivência, né? Ninguém ensinou o castor. Todo mundo sabe o que é um castor? Os jovens sabem o que é um castor? Um castor, como é que eu vou explicar um castor? É um rato grande que vive na água, em cima do rio. E ele faz a casinha dele ali, e não entra água, Há algum tempo atrás, não agora porque hoje em dia existem outros recursos, mas há algum tempo atrás, quando se abriu você viu que hoje quero abrir o meu negócio hoje é com a Amazônia. Agora vamos fazer uma pista na Amazônia. Você vai pesquisar a possibilidade de ter um João de Barro, porque o João de Barro constrói a casinha dele com as costas voltado para a direção e intensidade, direção e sentido do vento, para poder se proteger. E ali você estabelece, esse aqui vai ser o rumo da pista que vai ser aberta aqui, né? Então, há naturalmente esse instinto de se conservar, né? Isso é inerente a qualquer ser vivo, né? No nosso caso, né, então isso é tudo natural, tudo automático, é um automatismo. No nosso caso, a gente começa a participar desse instinto, né? Nos animais, nos vegetais, é uma coisa assim, instintiva, é natural. Nós começamos a pensar. Mas Kardec, ainda na questão seguinte, ele aprofunda mais essa questão do instinto de conservação. Que ele pergunta qual o motivo, por que Deus otorgou a todos os seres vivos esse instinto de conservação. Agora Kardec quer saber por que Deus colocou no ser vivo esse instinto. E os espíritos responderam: a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. E diz que instintivamente a gente tem essa ideia. Então a gente naturalmente, né, dentro das situações normais, nós, consciente ou inconscientemente, nós tentamos nos preservar, né? Eu conto a história, não sei se eu já contei aqui, se já contei, eu vou contar de novo. Quando a gente é menino, a gente é meio traquino, né? E nós morávamos numa rua, que a gente jogava bola na rua, e perto da fábrica de linhas correntes que tinha em Madureira, né? Vocês conhecem a linha corrente lá, Borborema? Então, quando a bola caía dentro da fábrica, o que nós fazíamos? Um de nós tinha uma escalinha, cada hora era um, que os meninos chutavam a bola que era dentro da fábrica. E você tinha que pular o muro, era um muro muito alto, né? De fora para dentro, a gente se ajudava, né? Fazia aquela aqui, um subia aqui, aí subia o muro, pulava, pegava a bola, jogava, e a gente caminhava mais ou menos uns 80 metros por dentro da fábrica, até o final do muro da fábrica, que lá tinha uma mangueira. A gente subia na mangueira, porque não tinha ninguém dentro da fábrica para poder empurrar a gente, nos ajudar para que a gente saísse para fora, né? Jogava a bola e ia, porque lá no finalzinho para ok. Tinha um vigia lá, né, que de vez em quando ele usava umas espingardas de sal. Você sabe como é que é isso? Já tomei alguns tecos de espingarda de sal na perna, dói, inflama. Mas, certa feita, chegou a minha vez, eu pulei para dentro da fábrica, me ajudaram, eu pulei para pegar a bola, joguei a bola para fora. Quando eu estava me dirigindo lá para a árvore, para a mangueira, para eu poder pular para fora, que eu olhei assim, de lá, aqui está o muro, né? A mangueira, a gente tinha um muro lá embaixo. Que eu olhei para lá, vinham 2 Doberman. E vinham na minha direção, e o seu Nilo, que Deus o tenha, o que era o vigia, ele não conseguia segurar os moleques, né? E eu era um desses moleques. Então, quando, assim, não tinha como, se eu fosse correr para a árvore, eu não chegaria na árvore antes do cachorro chegar em mim. Até hoje eu conto isso porque foi uma coisa assim, instintiva. Eu virei para o cachorro, eu corri na direção do cachorro, o cachorro correndo para cá e eu correndo para lá. Era uma distância grande, eu correndo para lá, e quando eu achei que dava, eu virei direção no muro e vim correndo,
quando eu peguei o muro lá em cima, que eu botei a cabeça, o pessoal, os colegas que estavam esperando sair lá pela mangueira, não entenderam nada, entendeu? E quando eu pulei, o cachorro ficou para trás. Tá? Isso não é uma história para ilustrar conversação ou palestra, não. Isso é para a gente entender que a gente faz coisas que você não entende. Mas ninguém pensa, isso não é uma coisa pensar, bom, se acontecer isso, eu vou fazer aquilo. Não é uma coisa assim, raciocinada. Ele coloca assim, ó, raciocinada, mas é um raciocínio instintivo. Você quer se safar, ó, né? Você quer se safar. Isso está na gente. É lei de conservação. Para que serve isso, né? Na resposta obtida por Kardec na questão 727, os espíritos falam que essa lei de conservação, né, o instinto sendo uma lei, é contra os perigos e os sofrimentos, é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres, contra perigos e sofrimentos. Por isso que é a nossa proteção. Esse capítulo, item 11 do capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que eu mencionei, o título é Cuidar do Corpo e do Espírito. Esse é o título, tá? Está no capítulo, esse capítulo 17 é o capítulo Sede Perfeitos. E esse espírito, isso é uma mensagem espiritual. Jorge, que espírito protetor, foi recebido em Paris no ano de 1863. E ele faz uma relação, ele fala de duas correntes filosóficas, os ascetas, né, que se escreve com S, mas se pronuncia ascetas, os ascetas que valorizavam muito o espírito em detrimento do corpo físico. Eles achavam que para o crescimento espiritual você poderia desconsiderar o corpo físico. Tá? E numa outra corrente, os materialistas tinham exatamente uma posição oposta a isso. Entendiam que a matéria, né, é que deveria ser valorizada, porque acabou, morreu, acabou, segundo eles entendiam. E então eram duas correntes antagônicas, duas correntes filosóficas que entendiam. Então esse espírito, José, ele faz essa comparação. Ele diz que dois sistemas se defrontam, os dos ascetas, que têm por base o aniquilamento do corpo, e os dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma, né? Então esses ascetas, eles buscavam a perfeição espiritual com orações, privações, flagelações, né? Eles flagelavam o corpo mesmo, porque isso aqui não presta para nada mesmo, então eles flagelavam-se. Essas automutilações é dessa corrente filosófica, tá? Eles se afastavam de todo e qualquer prazer que pudesse ter um comparativo com o corpo físico. Então eles simplesmente não valorizavam o corpo físico. Em contrapartida, como falamos anteriormente, os materialistas, eles acreditavam que a alma morre com o corpo, né? Então, os materialistas, o rebaixamento da alma, e os ascetas, o aniquilamento do corpo. Então, eram duas correntes filosóficas distintas, e é uma comparação que esse espírito Jorge, ele traz nesse item 11. E ele continua, né? O espírito, ele fala, um rebaixa a alma e o outro aniquila o corpo, e ele diz: duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Tanto a corrente ascetas quanto a corrente materialista, nenhuma das duas, né? E ele traz, né, o que a gente tem hoje no espiritismo, que na verdade, né, o espiritismo veio demonstrar que importa se cuide de ambos, do corpo e da alma. Nós precisamos cuidar do corpo, precisamos cuidar da alma. Ainda, no mesmo capítulo e item, o espírito Jorge diz, então, ele conclui: então o corpo e a alma, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Então, a gente já sabe que nós temos que cuidar do nosso corpo e cuidar da nossa alma, né? No livro Homem Integral, que é uma psicografia do médium baiano
Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Anjos. Na lição 5, ele traz para assim, ó, somente há doenças porque há doentes. Isto é, a doença é um efeito de distúrbios profundos no campo da energia pensante ou espírito. Ele está trazendo para a gente que a doença, a enfermidade é um efeito, né? E que a causa está nesses distúrbios profundos, nesse campo energético. A causa está antes, a causa está em nós espíritos, que nós somos espíritos. Esse corpo aqui é um instrumento de utilização, nós vamos ver mais à frente. Isso sem falar ainda das doenças imaginárias, né? Ele coloca assim, o Espírito de Verdade, no livro, é uma psicografia dos médiuns Francisco Cândido Xavier e o Valdo Vieira. André Luiz, ele coloca na lição 32, que tem como título Na Saúde e na Doença, ele diz assim, ó, muitas doenças nascem da suspeita injustificável, né? E a gente às vezes fica doente por a gente achar que tem alguma coisa, né? Tem gente que dá uma tossezinha, já acha que é uma pneumonia, né? Tem gente que pega um resfriado, já acha que é uma tuberculose. Tem gente que aumenta as coisas todas. Eu andei um tempo aí com umas dor de cabeça, assim, ia e voltava, uma dor de cabeça assim, diferente. Esse, pô, gente, pode ser uma cefaleia, pode ser uma enxaqueca, pode ser uma sinusite, né? Mas eu conversando com um amigo, ele falou, isso pode cuidar, né? Melhor ser um médico, que isso pode ser um aneurisma cerebral. Gente, aneurisma é doença de Chique, é doença de Kardec, de espiritão, eu tô fora, não é aneurisma, deve ser no máximo uma sinusite, daquelas bravas, mas não é um aneurisma. Mas é claro que a gente tem que ir ao médico ver o que é, o que não é, né? É claro que a gente está falando para poder nos motivar, acordar, que senão ela não me convida mais, mas a gente precisa ir ao médico, mas sem essas doenças, essas suspeitas injustificáveis. Às vezes a gente, é óbvio que tem que se procurar o médico, mas a gente tem que tomar cuidado, que tem que ser uma coisa assim, consciente, uma coisa assim, sem ficar doente por uma doença que não existe. Porque às vezes a gente fica se martelando, agir não é deixar que as coisas nos envolvam, não nos deixar envolver, né, com uma situação difícil que estejamos enfrentando, e que a gente busque o médico, busque ajuda, que nós vamos ver mais à frente, as várias maneiras de se encontrar ajuda, né? Mas é preciso que encontremos essa ajuda de maneira consciente, de maneira equilibrada, né? Ainda no Homem Integral, o Espírito Joana de Ângeles, ele diz que doenças do corpo que ainda é uma necessidade. Ela fala assim para a gente: as doenças orgânicas se instalam em decorrência das necessidades kármicas que lhes são inerentes, convocando o ser a reflexões e reformulações morais, né? E a gente fica pensando, doenças, elas existem, né? Se instalam em decorrência de uma necessidade kármica. Eu nem gosto muito dessa palavra, desse termo kármica não, né? Mas é uma necessidade, e quem tem essa necessidade de reflexão e reformular a reformulação moral somos nós, é o espírito. Então a doença, não vamos aqui fazer apologia, a doutrina espírita não é uma doutrina masoquista que tem que sofrer para evoluir, não é isso. A lei não é a dor, a lei é o amor, mas infelizmente ainda a gente precisa dessa dor, precisa dessa enfermidade para a gente poder despertar, acordar, fazer reflexões, promover reflexões e reformular comportamentos, entender por que aquilo está acontecendo. Esse mecanismo de sofrimento, o mecanismo da dor precisa ser entendido. Não adianta a gente entrar por essa porta aqui, sentarmos aqui, escutar o estudo, depois a gente vamos receber a aplicação do passe, que é uma transmissão de energia, água magnetizada, e vamos embora, se não mudar nada na gente. É preciso que cada vez que a gente entre para aquele portão, a gente saia com alguma coisa diferente, senão não adiantou nada. Então, as reflexões e as reformulações morais que a gente promove, somos nós que temos que promover,
passam exatamente por esse processo de entendimento, de compreender. Então a gente compreende por que eu sofro, por que eu estou passando essa dificuldade, não só de ordem de saúde do corpo físico, mas ordem social, um inserimento numa dificuldade social qualquer, de dificuldade financeira, de falta de emprego, de desemprego e miserabilidade e coisas desse tipo. A gente tem que compreender essas questões, né? O corpo é um instrumento da alma e precisamos cuidar desse instrumento. Não adianta a gente achar que não, esse corpo ele está nos servindo para que a gente cresça espiritualmente, né? É aquele negócio do violino e o violão, né? O artista e o violão, o artista e o violino. Não adianta ter um instrumento de excelente qualidade se o artista não sabe manipular. E também é o contrário, não adianta um exímio artista, um músico exímio, se a gente tem um instrumento também com dificuldade, um instrumento que não tem a qualidade que esteja à altura daquele artista, né? E nesse caso, essa relação de qualidade artística, instrumento de utilização, é uma lei divina. Nós estamos com o instrumento exato, na nossa medida, para aquilo que a gente precisa. Não tem nenhuma diferença. Nós temos o instrumento, o corpo que precisamos para o nosso crescimento espiritual. Acha, pô, mas a minha artrite, a minha artrose, o meu bico de papagaio, é isso aí mesmo que a gente precisa, tá? Não é sem masoquismo, mas é isso que a gente tem, porque é um instrumento perfeito àquilo que necessitamos. Esse instrumento tem prazo de validade, né? Eu não sei se vocês sabem, todos vocês vão morrer. Já falaram isso para vocês aqui alguma vez? Já falaram? Já, né? Quando a gente fala morrer, é esse corpo aqui de carne, ó. Tem validade. Tem validade. Alguns de nós já até passamos da validade, né? Se a gente começar, a gente estava no dia aqui conversando, a pessoa falou, não, que quando você começa com a conversa, você começa a falar em mineirinho, você começa a falar em chiclete, bola, começa a falar, assim, gente, ó, o teu tempo já está mais ou menos vencido, entendeu? Então, às vezes já estamos com o tempo passado, né? Mas todos nós tem prazo de validade. Essa carne um dia vai, aos pouquinhos ela vai perdendo fluido vital, vai perdendo, e a gente vai ter que largar ela para trás, vai ter que levar aqui para o cemitério, largar lá, e a gente continua vivo, vivinho da Silva, muito mais vivo do que hoje. Joana de Anjos, ainda no livro Homem Integral, no capítulo, na lição 5 ainda, a expressiva soma de atividades físicas e mentais atesta que o homem é um ser inacabado. Estamos ainda, nós somos um projeto, gente. Um projeto em que o Criador nos atribui nota 10. Deus sempre espera de nós os melhores resultados. Ele é um investimento. Nós somos investimento divino. E Deus sabe que o resultado é sempre favorável. Quando a gente fica em segunda época, o problema é nosso. Ficamos em segunda época, Jesus esteve aí, está aí para nos ensinar as matérias que a gente precisa ser aprovado, e nós estamos sempre ficando em recuperação, né? Antigamente aquele negócio de recuperação, né? Aquelas aulinhas de recuperação. Eu não sei se pessoa hoje, eu nem sei se tem mais esse negócio, aula de recuperação, mas deve ter, né? Com outro nome. Mas, e hoje a nossa aulinha de recuperação é aqui dentro. Isso aqui é aula de recuperação. Nós somos repetentes. Estamos aqui para fazermos a nossa aulinha de recuperação, porque o exame está sempre perto. O exame a gente nunca sabe, não é aquele exame marcado, que nem o nosso professor na nossa universidade, nos nossos cursos, nas nossas escolas, não. O exame está marcado, mas a gente não sabe a data. Temos que estar sempre preparado para esse exame. E ela diz assim, ó, somos seres, homem inacabado. A sua estrutura orgânica, né, não falando do corpo físico, aprimorada nos milênios da evolução antropológica, ainda padece a fragilidade dos elementos que a constituem. Esse corpo aqui estraga a gente.
E a gente, é só a gente olhar pra gente, né? Claro, tem dois meninos aqui, um rapaz e uma moça, não dá para ter uma ideia, mas gente, olha para isso aqui, entendeu? Eu já fui bonitinho, gente, mas agora a gente vai ficando assim, e faz parte, o tempo passa, e é a melhor coisa, você envelhecer é a melhor das opções, porque a opção contrária de você não envelhecer é morrer novo, né? Então, entre morrer novo e envelhecer, é melhor envelhecer, melhor ficar com a letra B. Então é melhor envelhecer, letra B, marca a letra B. Quero envelhecer, eu quero ficar velhinho. Eu costumo dizer lá no centro que eu quero até os 93 anos, nem 92, nem 94. 93, porque eu não sei, eu quero 93. Eu acho que não vai dar não, sabe, gente? Sinceramente, acho que não vai não. Que já vem já diabetes, uma série de coisas, esteatose hepática severa, essas coisas, não deve dar para chegar aos 93 não, mas eu toda hora falo, vai que alguém escuta, esse cara é chato, rapaz, dá os 93 para ele aí, eu acabo ficando em 93, mas a gente passa, o prazo de validade ele vai passando, tá? E esse momento, esse tecido, essa construção orgânica, ela é vulnerável, ela é frágil, né? É frágil, mas a gente precisa cuidar desse corpo, né? Como é que está a nossa alimentação? Quantos pastéis de camarão a gente comeu ali agora, hein? Eu perdi a conta, gente. E tomou uma Coca-Cola e não sei o que. A gente, né? E o hamburgão, né? Tem um jovem que saiu do pastel e foi comer um hambúrguer, gente, na padaria da praça. Dessa altura, rapaz. Que vinha pingando, eu falei para ele, eu vou falar na palestra, que vinha pingando gordura, rapaz. Pingou no pé, aquela coisa. Gente, que coisa. Como que a gente está se alimentando? Ele depois não veio mais aqui, né? Não veio mais aqui. Mas não é ele, somos nós. Como é que nós estamos nos alimentando? Né? Eu já contei a história para vocês do enroladinho de salsicha, que eu já contei aqui já. Vocês já ouviram isso já. Eu tava, que eu não como, aí tava, o dia que eu vou pro centro eu não como carne. Eu vou pro centro segunda, eu vou pro centro terça, ou quarta, vou quinta, vou sexta, quer dizer, eu só como carne às vezes fim de semana, quando eu vou. Mas, aí eu fui fazer um exame de sangue lá no BR, acabei o exame, eu tinha que tomar café, estava em jejum, aí quando eu olhei, cheguei numa lanchonete assim, bonito, que eu olhei, aquele enroladinho, aquela salsicha enrolada, gente, eu adoro aquilo ali. Assim, rapaz, eu cheguei, eu olhei, pô, hoje na quinta-feira não tem trabalho mediúnico, não vou ao centro hoje. Um café preto e uma salsicha, dessa ali. Mas trouxe, eu comi aquela salsicha, gente, que delícia que tava. Vocês não fazem ideia, né? Eu olhei para as outras salsichas, né, que aquela gente comia, olhei para as outras, assim, rapaz, acho que eu vou comer outra. Aí eu tinha uma palestra para fazer sobre disciplina. Assim, caramba, isso é falta de disciplina. Vou ficar nessa só. E eu olhava para a salsicha, lembrava da palestra, e lembrava, por favor, me dá outra salsicha dessa aí. Né? Indisciplina alimentar. E todos nós temos alguma coisinha de indisciplina alimentar. Beber água. Todo mundo aqui bebe água regularmente. Vocês lembram de beber água? Né? Então, eu assisti uma palestra pública, o tema da palestra era segurança pública e espiritismo. O expositor começou falando o seguinte: se você não bebe água regularmente, você está comprometendo a segurança pública. Gente, que absurdo um negócio desse. Como é que um homem vai falar um negócio desse? Aí ele começou a desenvolver o tema. Se você não bebe água, tem uma constipação intestinal, aí tu vai para o hospital, vai para o UPA, mas 20 pessoas que nem você também não bebe água, estão lá por outros motivos, mas a razão é da falta de água, e aí o médico é um só para atender 25 pessoas, e demora, você começa a reclamar, e vem, aí já quer bater na funcionária, ô enfermeira, que o médico nós chama, não, tá, chama o guarda, chama o segurança aí, prende isso aí, ele está muito nervoso aqui, porque você não bebe água normalmente, e deu origem àquela questão. Assim, rapaz, que coisa, né? Higiene. Como é que está a nossa higiene, né? Higiene, que eu digo, não é só do corpo não, gente. Higiene dos alimentos que a gente manuseia,
Higiene da preparação do nosso material, das nossas cantinas, das casas espíritas. Será que as nossas moças, nossos moços, usam touquinha, luva, essas coisas todas? Né? Lavar as mãos. Tá aqui, ó. Nesses dois pedacinhos pequenos aqui, um montão de bactéria que não dá para você, mas tá tudo aqui. Será que a gente faz isso regularmente? Bom humor mata. Tem gente com um mau humor tão grande que ela injeta no próprio organismo venenos, né? E morre por mau humor, né? Tem uma história do Belarmino Bicas, não vou... Entra na Belarmino Bicas, né? E vocês vão ver a história, né? Que ele abreviou a sua encarnação para mais de 20 anos por conta de contrariedade, porque ele vê de mau humor, né? Equilíbrio emocional faz mal ao corpo físico. Falta de atividade física. A gente vai para academia para malhar para quê? Para ter saúde? Para ficar bonitão, saradão? Tem que saber, a gente tem que se perguntar, o que eu vou fazer lá? Quais são as atividades que eu vou executar na academia para o resultado que eu quero? O que eu quero? Quero ficar bonitão, bonitona, ou eu quero ficar com saúde? Pode ficar bonitão, pode ficar bonitona, mas foca a saúde. Foca a saúde, que você vai ficar bonitão do mesmo jeito, e a sua proposta mental é a preservação do corpo. Isso tem mês específico para tomar conta, para vigiar? Aí ele aí. Olha o gengibre azul, que quer dizer o que é o ano todo. Lembra? Todos os capazes de gengibre azul, para a gente entender que é o ano todo. Isso é o ano todo. Não tem mês específico para isso, para cuidar disso aí. E ainda, os exames preventivos, que é o que a gente vai trabalhar. Esse mês que nós estamos, o nosso outubro rosa e o nosso novembro azul. Os exames preventivos realizados periodicamente, né? Esses exames preventivos, mas de quanto em quanto tempo, a partir de que idade, procurem o seu médico, né? Porque essa fazer de uma vez por ano, fazer de 6 em 6 meses, fazer a cada 2 anos, depende de uma série de situações, depende do histórico familiar, depende enfim, vocês conversem com os seus médicos e expliquem. Eles vão fazer algumas perguntas e dentro daquilo que vocês responderem, o médico vai estabelecer, olha só, eu sugiro que você faça o exame de 6 em 6 meses, eu sugiro que você faça o exame uma vez por ano. Enfim, fica a critério dele, tá? Mas se a gente, fazendo ou não fazendo esses exames preventivos, né? O médico, a gente fazer o nosso exame no mês esse mês que nós estamos, no mês rosa, fazer o nosso exame de mama, nossa mamografia, no mês azul, novembro, fazer o nosso exame de próstata. Se a gente não fizer, ou se a gente fizer, há alguns sinais, né, que o estudo de oncologia do Rio de Janeiro, o estudo do câncer do Rio de Janeiro, determina que são sinais de alerta, né, sinais de alerta, né, do nosso mês rosa, sinais de alerta do mês que nós estamos. Alteração no formato ou no tamanho da mama. Vermelhidão, calor ou dor na pele da mama, né? Então, é normal no período menstrual as dores mamárias, aquelas coisas, mas aquilo tem que passar. E se aquilo não passa e continua com aquela dor e começa a aparecer ficar meio avermelhado, começar a sentir quente, né? Sentir quente, a mama quente, é um sintoma para você, um sintoma de alerta, né? Repito, são sintomas de alerta. Esses sintomas não caracterizam a existência do câncer de mama, mas são para alertar, sintomas de alerta. Pele da mama semelhante a uma casca de laranja, né? Formação de feridas ou crostas na pele do mamilo, mais próximo ao mamilo, né? Eles dizem que esse tipo de câncer aqui, ele diz que porque o que acontece? Às vezes o tumor ele se forma
na proximidade do mamilo, e às vezes ele é mais externo e não conseguiu se aprofundar. Então começa pela parte externa criar essas casquinhas, essas feridinhas no próprio mamilo, por conta da pele ser até mais sensível do que a pele da mama. Coceira frequente na mama ou no mamilo. Inversão do mamilo, ou seja, a parte do mamilo, ela fica para dentro, em vez de ficar para fora, ela fica para dentro. Ela entra, por quê? Porque o câncer, pode se formar, o tumor pode se formar ali perto e ele vai sugando a pele, e quando suga, se for nessa localização, ele pode, o mamilozinho para dentro, pode ser um indicativo para abrir o olho, é um sintoma de alerta também, ó. Liberação de secreção ou sangue pelo mamilo, né? E é interessante que o INCA, ele fala por ser assim, bastante assim, imagina você olhar do seu mamilo sangrando, ou então, ele diz que esse tipo de sintoma, né, por incrível que pareça, não caracteriza, é um início é uma possibilidade de ser o início de um tumor, início, né? E ele não, apesar de ser assim, bem aterrorizante o que você vê, mas não é tão grave quanto os outros sintomas. Interessante, eu achei esse troço interessante, né? Então secreção ou sangue pelo mamilo. E o inchaço e nódulos na mama ou próximos à axila, tá? São alguns sintomas para a gente que sugerem a necessidade de ajuda. Isso não quer dizer que estejamos num processo de câncer de mama, mas sugere, vou deixar bem claro, sugerem a necessidade de ajuda. Tá? Vamos passar então lá. Isso aqui eu vou fazer o quê? Só nesse mês? Chegou o mês que vem, acabou? Não vou continuar observando essas coisas? Não. Ah lá o gengibre azul de novo, ó. Todo ano aí, ó. Isso aqui é com observação todo ano. Sinais de alerta o ano todo, não é só nesse mês de setembro, não. Para o mês de novembro, sinais de alerta do câncer de próstata. Dificuldade para urinar. Diminuição da quantidade de urina. Dificuldade em interromper a passagem da urina. Quer dizer, você não consegue terminar o seu último jatinho ali no vaso sanitário. Você vem, aí se molha todo. Você não conseguiu interromper direito o jato da urina. Vontade frequente para urinar, acordando várias vezes durante a noite para ir ao banheiro. Eu repito, são sintomas, né, que sugerem, sinais de alerta, que sugerem a necessidade de ajuda. Nós estamos falando de câncer de próstata, estamos falando da necessidade de ajuda. Sensação de bexiga cheia, mesmo após urinar. Você acabou de urinar, mas fica com a sensação de que está com a bexiga cheia. Isso é alguma coisa para você também ver. Urinar em gotas, quer dizer, o jato da urina fraco. Dor na região dos testículos. Impotência ou dificuldade para manter a ereção. Dor ao ejacular. Então são tudo sintomas, né, que sugerem a necessidade de ajuda. E ainda a presença de sangue no sêmen. Tá? São os sinais de alerta definidos pelo Instituto. Tá? Sintomas que sugerem a necessidade de ajuda. Aí, de novo, gengibre azul, né? Isso é o ano inteiro, não é somente no mês de novembro. Essa observação. Prevenção ao suicídio, valorização da vida, é o nosso setembro amarelo que terminou mês passado, né? Isso aí talvez eu acredito que as casas, inclusive aqui, foi feito algum trabalho, alguma palestra com esse título. Acredito que praticamente todas as casas espíritas, o próprio Rádio Rio de Janeiro, bate muito em cima disso. Por quê? Porque nós sabemos, nós vamos ver mais à frente, que na verdade esse câncer, né, ele tem uma característica diferente do suicídio. O suicídio, os espíritos nos informam
que a gravidade do ato do suicídio, ele é muito maior, essa gravidade ela é muito maior do que a incidência de o aparecimento de um câncer, né? Então, também há alguns sinais de alerta na nossa convivência, na nossa casa, no nosso local de trabalho, as pessoas com as quais a gente convive, né? São sinais de alerta, né? Sintomas da necessidade de ajuda. Eu repito, são sintomas da necessidade de ajuda e que deve ser observado não só no mês passado, é o ano todo. Vamos aos sintomas de alerta: tristeza constante, profunda e incapacitante. Aquela pessoa que ela vive triste, nada para ela traz alegria, é tristeza o tempo todo. Perda de interesse, desânimo, a pessoa se desinteressa, não é por uma coisa, se interessa por tudo, mesmo aquelas coisas que ela gostava, ela para de gostar, simplesmente ela perde o interesse, não quer mais ver. Mãe, vai começar a novela, não quero ver a novela, essa novela está tão chata, não quero ver, enfim, a pessoa, você começa a observar esse desinteresse por tudo, esse desânimo, essa apatia. Sentimento de inutilidade. Gente, eu não sirvo para nada. Se eu morrer, não vou fazer falta para ninguém mesmo. Então, tanto faz quanto tanto fez. É um sinal de alerta para o suicídio. Isolamento. As pessoas começam a se isolar. E isso tem até a gente aprende na casa espírita mesmo, que até o processo de obsessão, ele se instala. Quando se instala em um médium, normalmente esse médium busca se isolar, não quer ouvir ninguém. Então o isolamento é um sinal de alerta para a gente se prevenir com relação ao suicídio. Sentimento de vazio e irritabilidade. A pessoa fica sente um vazio, assim, se irrita com tudo. Não estamos falando daquelas pessoas irritadas por natureza, não. Tem gente que é irritada desde que nasceu. Essa você deixa de lado. Essas pessoas jamais. Pessoa que normalmente é tranquilona, de repente começa a se irritar com tudo, é um sinal de alerta, tá? Essa irritabilidade sem razão. Drástica diminuição no desempenho no trabalho. O que você conseguia realizar, agora você fica difícil. Parece que o serviço não anda, não rende. Caramba, eu não consigo trabalhar, o troço não acontece. Isso é um sinal de alerta. Distúrbio do sono, insônia ou dormir demais, também é um sinal de alerta para a prevenção do suicídio. Dificuldades para manter a higiene pessoal. Mãe, tem que tomar banho. Eu nem fui na rua hoje, eu vou dormir, entendeu? Não vou tomar banho. Não estou falando com adolescente, que adolescente já não gosta de tomar banho por natureza. Isso aí você apaga, não é adolescente que eu estou falando, não. Entendeu? Mas uma pessoa normal, assim, você começa a fugir. É claro que estamos falando em teste, é claro que o adolescente do meu tempo, não, que também tem gente do meu tempo, então, alguns adolescentes, mas não estou me referindo a todos eles, mas isso também, a pessoa se desinteressa com a higiene pessoal, fica desinteressada, né? Tem dificuldade de manter essa higiene pessoal. Perda de apetite injustificada. Você já jantou hoje? Não jantei não, mas eu estou meio enjoado, estou muito afim não, eu vou comer um negocinho qualquer aí. Não pode isso, gente. Não pode isso. Sentimento de culpa, remorso. Todos nós erramos. Não, se tem algum espírito aqui encarnado ou desencarnado, não é com o senhor e com a senhora que eu estou falando. Né? Aliás, estão até no planeta errado. Isso deve ser por missão, né? Porque aqui é um planeta de prova de expiação, é para errar, cair, levar tombo, levantar, sacudir a poeira e continuar. Essa é a diferença. Então nós erramos, cometemos equívocos, né? Mas ficar com esse sentimento de culpa, de remorso, de manhã, de tarde, caramba, se eu não tivesse falado isso para ela, se eu tivesse, esquece, nada de ficar com remorso. Remorso não ajuda ninguém. Arrependimento é diferente de remorso. Remorso é uma culpa que não traz benefício. Não traz nenhum benefício. Não traz.
Então isso também é um sintoma. A pessoa não consegue tirar daquilo da cabeça. Puxa vida, se eu tivesse... Foi tudo por minha culpa. A pessoa se acha culpada de tudo. E não consegue lidar com isso. É um sinal que sugere a necessidade de ajuda. Então a ajuda, né, a necessidade de ajuda tanto para a prevenção do câncer de mama, prevenção do câncer de próstata e a prevenção do suicídio, né, precisam ser verificados aqui, ó, o gengibre azul, o ano todo, gente, o ano todo. Para esse caso de prevenção do suicídio, a gente tem o CVV, o Centro de Avaliação da Vida, que cuida um telefone 24 horas para você ligar. Precisa falar. Qual é o número do CVV? Quem sabe? Ninguém sabe o número do CVV, não? Quem falou 188? Mas você não vai, né, Vânia? Porque, na verdade, é 188 a partir do dia 30 de setembro agora, que era 141. Mas pra gente aqui é 188. Eu já liguei de Paquetá para testar, tá? Porque, mas é 188, então é 188. Qual é o telefone do CVV? Qual é o telefone do CVV? 188. Então o telefone do CVV é 188. Tá pensando em suicidar? Conhece alguém? Olha, meu filho, quando estiver assim na pior, para baixo, pega o telefone, é gratuito, de celular ou de fixo, 188, liga para lá que alguém vai te atender e vai conversar contigo. Sinais de alerta, tanto para prevenção de mama, prevenção do câncer de próstata, como para a prevenção do suicídio. Se aparecer aqueles sinais, precisamos procurar ajuda. Aonde? Ajuda médica. Vamos procurar um médico, vamos ver um psiquiatra, um psicólogo, um mastologista, um proctologista. Eu estava vendo a barra, conversando com a minha esposa, gente, que a gente estuda, se prepara esse material. Gente, eu estou quase virando um mastologista. Não, você não. Tu pode ser até proctologista, mas mastologista não. Ela veio brigando comigo na barca, de lá para cá. Entendeu? Eu não queria, mas a gente... Isso é importante, procurar ajuda médica. Procurar ajuda espiritual. Procure, converse com alguém na casa espírita. Veja o que a casa espírita pode ajudar. Vai na sua igreja, vai onde você sentir à vontade. Mas a ajuda espiritual é preciso ser buscada. Conversar com família, com amigos. Às vezes a gente tem um amigo, uma amiga que a gente confia. Vamos dividir com esse amigo, com essa amiga. Olha só, eu estava olhando a minha mama, eu percebi isso aquele moço lá naquele dia falou, eu percebi isso. Ou então, olha só, eu fui urinar, enfim. Converse, é preciso conversar, procurar ajuda. Ou então, no caso desse mês que nós estamos, lembrar do autoexame. A mulher, ela tem como se autoexaminar, ou tomando banho, ou deitada. E as técnicas, conversem com seus médicos, como é que deve ser feito esse autoexame. Mas não deixe de fazer. O autoexame, ele não elimina a necessidade de você procurar fazer o preventivo através da mamografia. E realizando a mamografia, não diz também que você tem que parar de fazer o autoexame. O autoexame, você faz só em setembro? Não, né, gente? É o ano todo. É cuidar do seu corpo o ano todo. Isso aqui a gente tem, né, esse mecanismo das enfermidades. A enfermidade, ela parte tanto de do câncer, ou como dessas fragilidades, do corpo espiritual, o perispírito, para o corpo físico, né? Porque ele é o modelo organizador biológico. É ele que vai ser moldado para uma próxima encarnação. Como é que o meu corpo vai ser na próxima encarnação? O defeito desse corpo físico aqui não nasce no corpo físico. Ele é originário daqui, ó, do corpo espiritual, que por sua vez é o espírito quem lesiona o seu corpo espiritual, o seu perispírito. Joana de Ângela, ela fala uma coisa interessante, diz assim, olha, à medida que a ciência se equipa e soluciona patologias graves, criando terapias preventivas e proporcionando recursos curativos de valor, surgem novas doenças que passam a constituir
tremendo desafio. Por quê? Porque o problema da doença não é o problema do corpo, é o problema do espírito. Isso se dá porque essa evolução tecnológica e científica não consegue fazer com que o mecanismo das conquistas morais possam acompanhar essa evolução. O problema somos nós, o espírito. É preciso cuidar do espírito. No livro Espírito da Verdade, André Luiz diz pra gente, na lição 32, em toda circunstância, trate a própria saúde, prevenindo-se da doença com os recursos encontrados em você mesmo. Nós somos os médicos de nós mesmos. E ela continua, cada dia é novo ensejo, André Luiz continua, é novo ensejo para adquirirmos enfermidades ou curar os nossos males. Hoje, nesse momento, nós estamos definindo para a gente o que a gente quer. A gente quer enfermidade ou a gente quer curar os nossos males? É a gente que define isso. Isso aqui, preste bem atenção o que André Luiz fala nessa última frase aqui. Somos parte integrante da farmácia do nosso próximo. Quer que comente? Se eu for comentar, nunca mais ela me chama que eu passo da hora. Tá? Na verdade, nós somos os remédios. Basta dizer isso. Nós somos os remédios do nosso semelhante. Sabe aquela pessoa irritante que está do teu lado? É daquilo ali que você precisa. Se a gente tem que treinar paciência, a gente não vai nascer lá na Mansão do Caminho, na Bahia, nem vamos nascer na família do Chico Xavier. A gente vai nascer numa casa, numa família que todo mundo é irritadinho. Porque a gente tem que treinar paciência. Vou treinar paciência numa casa que todo mundo é zen? Não. A paciência precisa ser treinada, precisa ser exigida para você poder exercitar. E isso é ser farmácia do nosso próximo. Aí sim, nós vamos conseguir a saúde ideal, né? Que é a mente equilibrada comandando o corpo em harmonia, e nesse intercâmbio surgirá a saúde ideal, né? Só para a gente fechar, Livro dos Espíritos, questão é o item 350. Não precisa se preocupar com o capítulo, não, que o Livro dos Espíritos é só nos itens. Olha só o que Kardec diz para a gente. Que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com os seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade? O que importa? Nada. E ainda, no mesmo item, de que serve ao avarento ser espírita se continua avarento? De que serve ao orgulhoso se conserva cheio de si? De que serve ao invejoso se permanece dominado pela inveja? Nada. A gente entra por essa porta, vamos ficar aqui 1 hora e 5 escutando alguém. A gente vem para aqui, entramos pelaquela porta, falamos 1 hora e 5, não serve para mim, não serve para vocês, serve para quem? Por isso que não só quem fala, nem quem escuta, mas todos nós, encarnados e desencarnados, precisamos entrar pelaquela porta e sair diferente, com alguma coisa diferente. Não adianta. Não adianta. Essa é a grande solução para a nossa saúde física e nossa saúde espiritual. São os nossos votos para que a gente possa refletir sobre o que estudamos na noite de hoje. Muita paz, que Jesus nos abençoe e que a casa nos escute. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico, e que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora.
Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.